Olá para todos, bem-vindo aí ao nosso curso de Legislação Federal, Legislação Especial. Hoje nós vamos iniciar neste bloco, Nós vamos iniciar aí uma leitura da Lei 13.146, de 6 de junho de 2015, que entrou em vigência 180 dias depois, em dezembro de 2015, e efetivamente só passou a ser aplicada aí mais no início aí a partir do início de 2016. Então, essa lei 13.146 é a chamada Lei de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Aqui nós temos essa chamada Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. É uma lei que tem mais de 100 artigos, precisamente 125 artigos aí, E essa legislação, ela traz disposições até o artigo 99, mais ou menos. A partir do artigo 99, ela vai trazendo as alterações em mais de uma dezena de diplomas legais, quase 20 diplomas legais foram alterados, desde aí o Código de Trânsito, passando pelo Código Civil, principalmente, o Código Civil, passando pela situação relacionada até licitações, tá? Nós temos legislações alteradas por esse chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência. E, na realidade, não foi uma lei para trazer as diferenças entre pessoas com deficiência. Esta Lei 13.146, ela é uma lei para regulamentar aquele princípio básico que nós temos de direitos humanos. Qual é o princípio básico que nós temos de direitos humanos? O princípio da igualdade. Todos os seres humanos são iguais, tá? Nós temos essa regra da igualdade. Porém, nós temos diferenciação. Alguns seres nascem do sexo masculino, outros do sexo feminino, e algumas situações até com almas diferenciadas, dependendo do corpo que vem. E existem algumas pessoas que elas nascem mais altas, mais baixas, umas com grau de intelectualidade mais avançado, outras com grau de intelectualidade não tão avançado. Então, embora nós tenhamos essa máxima da isonomia, da igualdade, todos somos iguais em direitos e obrigações, tá? Os seres humanos, eles são diferenciados entre si, tá? E o que acontece? A legislação, ela vem para dar o equilíbrio, tá? Então, quando nós temos alguns pontos que são preferenciais, tá? A lei, ela está buscando fazer o quê? Fazer uma discriminação positiva, ou seja, vamos dar um maior grau de acessibilidade, vamos dar um maior grau de proteção para que esta pessoa possa viver em situação de absoluta igualdade, tá? Por quê? Nós temos a igualdade de Aristóteles, Igualdade é tratar os iguais de forma absolutamente igual e os desiguais na medida das suas desigualdades, para que possa existir a verdadeira igualdade entre todos, tá? Então, esta não é uma lei protecionista no sentido de vamos trazer quais os direitos que a pessoa com deficiência tem. Esses direitos de usufruir é para que ele, querendo, tá, possa, em igualdade de condições, viver, tá, e usufruir daquilo que a vida tem, além de se intelectualizar, além de trabalhar, tá, além de evoluir como ser humano, tá? Inclusive alterações bastante consideráveis quanto à capacidade, até mesmo daqueles que têm a deficiência em grau intelectual, tá? Nós temos hoje relativada essa capacidade, dependendo das circunstâncias. Então, esta é uma lei que nós chamamos Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, tá? E essa expressão portador de deficiência, ela foi excluída por quê? Porque a informação que a gente teve das justificativas dessa expressão, aquele que é portador de necessidades especiais, aquele que é portador de uma doença, tecnicamente ele não porta, porque aquilo que você porta, você poderia deixar de portar, tá?
Então aqui é a pessoa com deficiência. E a lei, ela trouxe um artigo muito interessante, que é o artigo 3º, que a gente vai fazer a leitura dele, mas só chamando a atenção, ela trouxe vários conceitos, inclusive conceitos que são inovadores, palavras que são conceituadas e trazidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Então, o que acontece? É um artigo inovador que trouxe vários conceitos, mais de uma dezena de conceitos para você interpretar a lei. Não deixou que a jurisprudência, que a doutrina, tá? Que a análise científica fizesse a interpretação. A interpretação é autêntica. O próprio legislador já trouxe alguns conceitos a serem aplicados concretamente quando da atuação aqui do Poder Judiciário, quando da atuação dos órgãos públicos, tá? Quando da efetiva utilização dos direitos e garantias previstos nesta legislação. Então, nós vamos aqui iniciar a leitura. E como nós normalmente fazemos em legislações que a gente está tratando, a gente vai fazer a leitura, tá? Porque não é carregada de jurisprudência e de doutrina, porque é uma lei que praticamente entrou em vigência em 2016. Então, nós trouxemos questões de prova, já caíram alguns itens relacionados especificamente a essa lei, e aqueles itens que eu consegui coletar aí das provas de concurso público que nós tivemos aí ao longo desse ano de 2016 sobre essa lei 13.146, eu fui colocando de acordo com a sua abordagem dentro da estrutura da lei, tá? Então, o que acontece? À medida que a gente for lendo, de repente aparece um exercício de fixação. Por quê? Porque esse exercício de fixação foi alguma prova que a gente conseguiu identificar o artigo sendo pedido em prova de concurso, para a gente poder verificar como é que os órgãos elaboradores fazem a abordagem das questões em provas de concurso. E como toda e qualquer legislação recente, tá? O que cai mesmo é a letra da lei, tá? Então nós vamos ver que o que cai mesmo é a letra da lei. E como aquilo que cai é a letra da lei, nós vamos fazer a leitura e ver como é que os órgãos elaboradores, em alguns pontos, fazem a abordagem deste conteúdo, tá bom? Então vamos lá para a nossa lei 13.146, tá? E como eu disse para vocês, tá? Ela institui a lei, institui aqui essa legislação, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, tá? E também é conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Embora ela seja de 6 de julho, ela só entrou em vigência 180 dias. A vigência foi em 180 dias, tá? Após a sua publicação. Então, ela foi publicada em 6 de julho, né? Desculpe, eu tinha falado junho antes. Foi em 6 de julho de 2015 e aí entrou em vigência, mais precisamente, aí no início deste nosso ano. Agora vamos para uma estrutura. Normalmente, tá? Quando eu vou fazer o estudo de uma lei nova, tá? E assim como, da mesma forma como eu vou passar o estudo de uma lei nova, o que eu faço? Eu pego e digo, olha, existem 2 livros, nesse caso existem 3 livros, tá? E os títulos, eles são desenvolvidos aqui dentro de capítulos. Esses capítulos, eles podem ter algumas seções, tá? Então, aqui eu trouxe uma estrutura de como a legislação se desenvolve antes da gente fazer precisamente a leitura dos artigos, tá? Então, como é que a legislação se desenvolve? Então, nós temos o livro 1, que trata da parte geral da legislação. Esse livro 1 traz no seu título 1, nós temos aqui 3 títulos nessa parte geral. Então, trata das disposições preliminares, tá? Sobre conceituações, inclusive. Depois vamos para as disposições gerais. Depois, a questão relacionada à igualdade e não discriminação, tá? Nessa parte da igualdade, o princípio da igualdade e da não discriminação, nós temos, porque essas disposições preliminares traz o objeto, o objetivo, né? Ou
o objeto da lei. Vou colocar aqui objeto. Tá? Então, traz aqui o objeto ou simplesmente o objetivo. Depois traz os princípios. Dentro dessa questão de igualdade e não discriminação, nós temos o chamado atendimento prioritário. Tá? E no título 2 do livro 1, nós temos os direitos propriamente dito. Aí tem no título 1 os direitos fundamentais estabelecidos. E a lei traz direitos fundamentais, direito à vida, direito à habilitação e reabilitação, habitação e reabilitação. Nós temos, então, habilitação e reabilitação. Direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, direito ao trabalho. Dentro desse título 2 do livro 1, nós temos vários capítulos. Depois, dentro dessa questão do direito do trabalho, nós temos a seção 1, que são as disposições gerais, habilitação profissional e reabilitação profissional, inclusão da pessoa com deficiência no trabalho. Depois, nós temos o capítulo, continuando com os direitos e garantias, né? Então, dentro ainda do título 2, nós temos o capítulo 7º, que fala do direito à assistência social. Nós temos o direito à cultura, esporte, lazer e turismo. Temos direito ao transporte e à mobilidade. Depois, o título 3 do livro 1 traz alguns capítulos relacionados à acessibilidade. Então, a acessibilidade da pessoa com deficiência às informações, tecnologia, ciência. Então, o título 3 fala das acessibilidades, traz as disposições gerais no capítulo 1, o acesso à informação e à comunicação no capítulo 2, a tecnologia assistida, que é um conceito novo, né? Essa chamada tecnologia assistiva, da ciência e da tecnologia. Depois nós temos o livro 2, tá? Então, o livro 1, conforme nós acabamos de ver, olha só. O livro 1 traz as disposições gerais, os princípios e objetivos, depois traz quais os direitos e depois a acessibilidade, tá? Na sequência, nós temos o livro 2, parte especial, do acesso à justiça, tá? Então, as disposições gerais, do reconhecimento igual perante a lei, tá? Tudo nós estamos vendo que é uma questão de... eles não falam em prioridade, e sim em igualdade. Nós falamos em inclusão. Depois, nós temos o título 3, o título 2, que traz aí os crimes, as infrações e as infrações administrativas. E o último trata sobre as disposições transitórias e as alterações legislativas trazidas pela lei. E as alterações legislativas trazidas por esta legislação, tá? Então, essa é a estrutura que nós temos. Então, nós temos 2 livros. Esses livros têm alguns títulos, tá? E esses títulos, eles trazem alguns capítulos. E dentro desses capítulos, nós temos alguns tipos de sessões, eventualmente. Poucas, mas temos, tá? Se desenvolve aí esses 100 e poucos artigos que nós temos da Lei 13.146. Então, vamos aí ao livro 1, tá? Das disposições preliminares. Então, nós temos o livro 1, parte geral, das disposições preliminares e capítulo 1, disposições gerais. Artigo 1º. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, chamado de Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinado, tem como objetivo, a assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando a inclusão social e cidadania, tá? Normalmente, os primeiros artigos de uma lei pode ser a lei de drogas, a lei da violência doméstica e familiar contra a mulher, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Juventude, Estatuto do Idoso, que são leis que tratam especificamente, através de estatísticas, onde a legislação deve fazer uma proteção maior para que haja a regra da igualdade. Normalmente, esses primeiros artigos, eles são de natureza mais poética e conceitual, só que eles têm incidência em provas de concurso,
tá? Conforme nós vamos ver aqui, essa parte introdutória, ela tem incidência e nós temos que saber o objetivo. Qual é o objetivo? Promover o quê? Promover e assegurar e promover as condições de igualdade para o exercício dos direitos e liberdades aí fundamentais de qualquer cidadão, tá? E aqui especificamente do cidadão com deficiência, visando o quê? Visando a inclusão social e a cidadania, tá? E normalmente, quando a gente fala de uma legislação, ela se baseou já em várias discussões, ela se baseia em convenções internacionais, na Constituição Federal, e essa aqui não é diferente, tá? Nesse caso, qual foi a base para a criação dessa legislação? Está no parágrafo único do artigo 1º da lei. Então, nós temos aqui, parágrafo único. Esta lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no artigo 3º, parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil no plano jurídico externo desde 31 de agosto de 2008 e promulgados pelo Decreto 6949, 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno, tá? Então, o que acontece? Nesse caso, nós aderimos a uma convenção e essa convenção nós passamos a respeitá-la desde 2008, interiorizamos em 2009, tá? E em 2015, com vigência no iniciozinho de 2016, tá? Nós tivemos aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência em plena vigência hoje em plena vigência. Alguns artigos vão levar 2 anos para entrar em vigência e nós vamos verificar. Outros vão levar 48 meses. É a mesma coisa então, Deus dedie, 2 anos e 48 meses. Não, 2 anos, prazos em dias são contados em dias. 180 dias não são 6 meses, são 180 dias, tá? Prazos em meses são contados em meses. Então, 48 meses não são 2 anos, tá? São 48 meses. E prazos em anos são contados em anos. Então, prazos em meses são contados em meses, prazos em anos são contados em anos, prazos em dias são contados em dias pelo calendário comum, que é o gregoriano, tá? Pelo nosso calendário comum. Então, a lei em geral entrou em vigência em 180 dias, a partir da sua publicação, só que alguns artigos, eles ainda não estão vigindo no ano de 2016, porque vão levar 48 meses, outros vão levar 2 anos, e a gente vai fazer a leitura e vamos citar esse aqui, ó, vai levar 2 anos para entrar em vigência. Esse aqui vai levar 48 meses. Por quê? Por uma determinação da própria legislação no artigo 125 desse Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então vamos aí agora ao parágrafo 2º, tá? Esse aqui, por exemplo, são os 2 anos que eu acabei de falar para ele entrar em vigência. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo. Então aqui é o conceito, é o que nós chamamos de interpretação autêntica. Interpretação autêntica. Então aqui, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas, tá? Então, o que acontece? Aqui nós não estamos falando no impedimento definitivo, tá? Então, há aquela que tem uma debilidade, uma questão absolutamente definitiva e irreversível. Se for considerada de natureza de longo prazo, tá? Então, nesse caso, a pessoa está com deficiência. Pode ser que um dia seja sanada essa deficiência, sim, mas a princípio é longo prazo. E a avaliação dessa deficiência? Como é que se faz
avaliação, o que é levado em consideração, já que nós temos o conceito no caput do artigo 2º, nós temos o conceito do que é pessoa com deficiência, quais seriam as exigências que nós temos para podermos aí avaliar essa situação da pessoa. Quem é a pessoa com deficiência? O que é que temos que usar, tá? Quais os meios a serem usados para verificar, para fazer essa avaliação da deficiência? Está no parágrafo 1º, tá? Então aqui nós temos, parágrafo 1º, a avaliação da deficiência quando necessária, tá? Porque tem algumas que elas são notórias, elas não têm o que avaliar, porque são situações que são axiomáticas. Axiomático é aquilo que é o evidente. O axiomático é aquilo que independe de comprovação, tá? É o notório, axiomático, aquilo que independe de prova. Agora, quando necessário, esta avaliação ela deverá ser realizada. Então, a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará. Então, aqui a vigência, 2 anos. Aqui, nós temos para até 2 anos aí, termos essa necessidade dessa avaliação quando necessária, de natureza biopsicossocial, tá? Avaliando os 3 pontos aí dessa natureza social e será realizada já que é uma avaliação biopsicossocial, tem que ter uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. E vai considerar os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividade e restrição de participação. O Poder Executivo criará instrumentos para a avaliação da deficiência. Então, estas são as exigências aqui legais, mas que ainda está aguardando entrada em vigência essa obrigatoriedade. Só que o conceito nós já temos aí pré-estabelecido, tá? Agora vamos ver alguns exercícios de fixação que eu já encontrei. Encontrei, na realidade, 3 bancas examinadoras que já fizeram a abordagem desses artigos 1º e 2º da lei, tá? E já foram questões de prova em provas agora do ano de 2016. Então, olha só, exercício de fixação em relação a esses primeiros artigos aí. Então, nós temos exercício de fixação 1, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei Brasileira 13.146 de 2015, letra A, resultou da condenação do Brasil pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da recomendação internacional para que o país incluísse medidas protetivas da pessoa deficiente em sua legislação. Errada a informação, tá? Nós não tivemos, baseando-se numa convenção sobre direitos de pessoas com deficiência, né? Então, nesse caso aqui, letra B, baseia-se na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e em seu protocolo facultativo, em vigor no plano interno, desde a promulgação do respectivo decreto em 2009. Exatamente isso, isso é o artigo 1º, tá? Então, aqui é o artigo 1º, o parágrafo do artigo 1º na nossa legislação. Certa informação, tá? Então, foi instituído por essa motivação, baseia-se nesta Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências, que o Brasil passou a respeitar desde 2008, tá? E entrou em vigência no nosso plano interno desde 2009. Letra C. Constitui mudança legislativa relevante do ponto de vista humanitário, mas de pouco impacto jurídico, considerando que é norma programática que não inova a ordem jurídica. Muito pelo contrário, é altamente inovador em vários pontos, tá? E é para que tenhamos um impacto sobre a vida, a existência real, na vida concreta das pessoas com deficiência, com o fim de inclusão dessas pessoas no desenvolvimento pleno de seus direitos e garantias fundamentais. Então, errada a informação da letra C.
Letra D. Inspira-se na diretriz da incapacidade da pessoa deficiente para sua proteção. Não é uma lei de proteção. É uma lei para desenvolver a capacidade, porque é uma lei de inclusão. E não protege-se em alguns pontos para gerar a inclusão. Então, aqui é uma lei de inclusão a trazer para a sociedade, para que tenha plena capacidade de se desenvolver. Então, aqui, a questão correta, de acordo com o parágrafo do artigo 1º, é o item B de bola. Vamos agora para a questão número 2. Assinale a assertiva a respeito da capacidade civil, levando em conta a Lei 13.146 de 2015. A pessoa com deficiência, assim entendida, aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. É considerada capaz para casar-se e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos e conservar sua fertilidade, mas não para exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela, à adoção. Essa aqui está incorreta a afirmação, mas nós não vimos ainda. Esse é o artigo 3º, deu uma saltada aqui, né? Esse aqui, na realidade, nós temos uma sequência aí que a pessoa ela tenha todas essas capacidades aí, está incorreto, inclusive para exercer o direito à guarda, tutela, curatela e adoção. Então, errada a afirmação nesse segundo momento da lei, está em desarmonia com a legislação. Tá? Então, resposta errada mesmo. Vamos aqui para a questão número 3. A questão número 3 diz o seguinte: de acordo com a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multidisciplinar e interdisciplinar. Assinale a alternativa correta quanto ao que deve ser considerado nesta avaliação. Tá? Então, nós vimos, agora há pouco, fizemos a leitura do artigo 2º, o que deve ser avaliado. Então, vamos ver. Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, certo? Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, certo? A limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação, certo? Isso aqui são os incisos do artigo 2º, tá? Então, temos lá os incisos 1, 2, 4 e 5, né? E seguintes. Então, esses aqui são os incisos do artigo 2º, certa afirmação da letra A. Então, de acordo com o artigo 2º, são essas, vamos dizer, as características, tá? A serem realizadas de avaliação, que vai ser biopsicossocial, pela chamada equipe multiprofissional, tá? Letra B, vai verificar a acessibilidade, a ausência de tecnologia assistiva, ou seja, os produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços. Não, isso aqui, na realidade, é avaliar primeiro a característica, tá? E depois nós vamos ter a acessibilidade, tá? Para que ele possa, depois de avaliada a sua deficiência. Então, a adequação ou não dos fatores espaciais e humanos que garantam a presença, voltando aqui, que garanta a presença de barreiras urbanísticas, tá? Não é essa aqui, a avaliação não é nesses termos. Exclusivamente a possibilidade e condições de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos, eles trouxeram direitos. O que deve ser analisado, tá? Quando necessária a avaliação, são os descritos na letra A. As outras são as formas de acessibilidade e o alcance que deve ser trazido para que a pessoa possa exercer a sua
aos seus direitos e às suas garantias fundamentais nessa inclusão da pessoa com necessidades, com deficiência, seja ela física, seja ela de natureza intelectual, tá? Agora, como o nosso tempo acabou, nós vamos passar a leitura do artigo 3º, tá? Que traz os conceitos, as conceituações. Nós vamos fazer essa leitura juntos aqui, tá? No nosso próximo bloco, ok?